Olá, você já plantou água? Hum, Bebeu água, está com sede? Você já ouviu sim, falar, né? Mas sim. plantar água, eu quero te incentivar pelas escrituras a ser um plantador de água, em nome de Amém. Jesus. Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que Deus abençoe sua vida, que pelo sangue do Cordeiro imolado na cruz, sangue inocente, a Bíblia diz que a morte foi fazer a autópsia do corpo do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo, e não encontrou nele pecado. A Amém. morte teve que testificar a inocência do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo. E Glória a que Deus. ele, o sangue dele, pavimente a tua história, pavimente a tua vida, Assim a tua seja. descendência, para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém. Estou gravando esse vídeo com muita exclusividade para os irmãos do ministério Vinde a Mim, pastor Rosevane e companhia lá em Ilhéus, Um abraço a todos, Deus abençoe. aos irmãos da Missão Ressignificar, aqui em Brasília. Edson, Dalvânia, Cristiane, Ítalo, Gleice, todos vocês. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana em nome de Dara, Jesus. Júlia, Sara, Dona Por Flor, aí, todos eles, todos eles. Renê, a nossa irmã, amiga e amiga irmã Wagner, e algum outro irmão que eu mandar o link aí, amém? Como eu falei na introdução, é isso mesmo. Plantar água. Plantar água. Você conhece a história de Elias e da forma que ele foi usado em Deus para poder restaurar o culto, a normalidade do culto em todo Israel. E a vida de Elias diz muito respeito ao que nós estamos vivendo na nossa esfera nacional, como nação, com um tocante à questão política. Não é hora da igreja ir reclamar com os governantes. É hora da igreja restaurar o altar. Deus não levantou Elias para ir lá brigar com Jezabel, com Acabe, fazer piquete, fazer protesto. Não. Verdade. A nação estava precisando de um homem que pudesse em ordem o altar do Senhor. Que se posicionasse como O profeta. texto diz, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 19, que nós tínhamos 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Então, a primeira informação desse texto é você lembrar que existe um equívoco no nosso ensinamento. E é comum a gente falar que Elias teve um desafio com 400 profetas, 450 profetas, e não foi essa a totalidade. A totalidade são exatos 850 profetas. Num outro episódio, a gente estava falando a partir do versículo número 30 desse mesmo capítulo. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E nós necessitamos, nesse tempo, de homens a quem possam verdadeiramente fazer como Paulo fez. Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. Que a sociedade vai necessitar, e já está necessitando, e agora de uma forma mais alarmante, de homens e mulheres que tenham testemunhos, homens e mulheres que tenham vida de verdade no altar e que eles possam verdadeiramente, através da sua vida, ministrar o evangelho na vida de tantos. Não mais com a realidade de palavras, mas dentro de um contexto de vida e de vida eterna para a honra e glória de Cristo Jesus. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Falei isso numa outra oportunidade. O texto diz que Elias tomou então 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, vírgula, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será teu nome. Esse versículo é fundamentalmente importante. Numa outra oportunidade eu quero falar um pouco mais acerca dele. E aí vem o aprofundar do que eu quero falar hoje sobre plantar água. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar
segundo a largura de 2 medidas de semente. Então ele pegou 12 pedras, uma representando cada tribo de Israel. O próprio profeta é a 13ª pedra ali representada, das 13 tribos de Israel. E ao redor desse altar, ele faz uma cavidade, um sulco. Quem tem uma mentalidade mais agrícola, ele faz uma cavidade ao redor, a medida de 2 medidas de semente, a medida do punho, 2 punhos de semente a ser derramadas ali dentro. Então, armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaço e pôs sobre a lenha. Deixa eu usar aqui o copo das minhas. As meninas fizeram gastar uma fortuna para comprar copo novo. Aleluia. Essa quarentena tem que terminar logo, né? Dá até para fazer uma gracinha. O altar, e faça de conta que a rebarba aqui, essa tampinha, é a medida que ele cavou para a semente. Então ele coloca a lenha em cima do altar. Em cima da lenha, põe a mão aí, gatinha. Em cima da lenha, ele coloca os animais já cortados para o sacrifício. Então nós temos animais, lenha, as 12 pedras do altar e a cavidade na medida de semente abaixo. Acho que ficou melhor do que eu desenhando, né? Acho que alguém vai concordar. Então tomou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, preste bem atenção no que sai da boca do profeta Elias: enchei de água 4 cântaros. Eu acho que se um de nós estivesse lá, ia querer dar uma surra no Elias, que foi o próprio Elias que levantou a mão aos céus orando e disse para não chover, e o texto diz que não choveu. Tá todo mundo vivendo uma escassez hídrica fora do comum naquele lugar. E Elias vai pedir água. E ele tem uma medida para essa água, ele pede 4 cântaros. E ele pede para derramar sobre o holocausto e sobre a lenha. Preste bem atenção, vamos voltar aqui. O sulco embaixo, o altar, a lenha e o holocausto. Ele pede para derramar água aqui em cima, ele não pede para jogar água no sulco lá embaixo. Tá prestando atenção? Então ele pede 4 cântaros para derramar sobre a lenha. Quando alguém vai lá, pega água em algum lugar, alguém tem água, eu gosto de falar que a necessidade, as nossas necessidades hoje, é só para revelar onde estão as provisões de Deus, e isso é um fato, derramar sobre o holocausto. E disse, fazer isso uma segunda vez. O que é fazer a segunda vez? Encher mais 4 cântaros, derramar sobre o holocausto e sobre a lenha. E o texto segue na sequência. E disse ainda, fazei-o a terceira vez. Olha que junção extraordinária. 4 da primeira, 4 da segunda, 4 da terceira. Israel está representado pelas pedras do altar que está sendo restaurado. E a manifestação da água, que diz respeito à realidade dessa palavra que limpa, ela também está ali representada através da voz do profeta. E é aqui que entra a beleza desse texto. Quando você lança água em cima do holocausto e da lenha, essa água pega o sangue que está derramado dos animais em cima em cima da lenha, desce por todo o altar e aquela água não é desperdiçada. Ela vai parar no lugar que ele fez a medida para derramar sementes. A semente do profeta é a água misturada ao sangue que está ali ao lado do altar que ele erigiu representando as 12 tribos. Que coisa profunda. E aí a pergunta que a gente começa a fazer é: quais são os altares da nossa vida, da nossa existência, que necessitam verdadeiramente ser erigidos? O altar da nossa oração. Eu vou voltar a tocar nesse assunto, ninguém está aguentando isso mais. Você é um daqueles que está aproveitando esse isolamento social para se permitir perpetuar na cultura do ócio? Você é um daqueles que não sai da frente da televisão, que o seu sofá bonito que você comprou nas Casas Bahias de 48 prestação já está marcado com o seu corpo desenhado aí porque você não sai dele? As suas digitais já estão impregnadas no controle remoto a tal ponto que você nem precisa olhar mais para mudar de canal? Ou você está aproveitando esse tempo para poder
verdadeiramente erigir um altar de oração, de adoração dentro da sua casa, para que o seu comportamento mude, molde pelas Escrituras, para que você seja uma testemunha em Deus a partir do seu lar, a partir da sua casa? Será que você tem sido uma dessas pessoas que está usando esse isolamento social para se envenenar, para se macular com essas notícias que estão cada dia mais terríveis, dentro desse processo que eu denominei como panicodemia, que são essa mentalidade filisteia de levar o povo de Deus a uma estrutura de medo e que essa pessoa não consegue fazer mais nada da sua vida? Quais são os altares na sua vida, na sua história, que precisam ser erigidos? Você tem condições de colocar lenha em cima desse altar? Você tem algo em Deus para oferecer a Ele em sacrifício? Se o Senhor vier te pedir água nesse momento de escassez, e Ele fala isso de uma forma nacional, como Ele disse aqui, você é um dos primeiros a contribuir de alguma forma para poder encher um desses cântaros? Você tem fé? E eu quero até lembrar umas palavras que eu disse no começo do ano, que nós iríamos ver o ano 2020 como um ano profético, que só ia caminhar numa realidade em Deus aqueles que verdadeiramente tivessem condições de ouvir a voz dos profetas. É necessário crer nos profetas. O seu coração, a sua mente, o seu ministério, a sua fé tem determinação para confiar na voz profética nesse tempo, nesse momento ao qual nós estamos vivendo? Se o Elias chega na tua vida hoje e pede para você derramar água em cima desse altar, dá para acreditar que Deus está querendo fazer alguma coisa de verdade ali? É essa cena. O Elias não plantou chuva, ele abriu um lugar para poder plantar semente, e dentro daquele lugar o que ele pôde oferecer foi água. O sangue vem do alto. O sangue vem do alto. Aí o texto segue, você já sabe o que acontece depois disso. Eu quero saltar logo para o versículo 38, para a gente poder terminar. Então caiu fogo do Senhor. E olha a métrica como funciona. Consumiu o holocausto não está por cima? Primeiro o holocausto, depois a lenha, depois as pedras. Quando o fogo consumiu as pedras, levantou pó. O fogo foi lá, consumiu o pó também. E por último, chegou no objetivo. Entrou dentro daquele rego, dentro daquele suco, para poder também consumir aquela água e aquele sangue que estava misturado ali. Lá em Levítico, capítulo número 9, versículo número 24, diz que depois que o altar estava pronto, foi o Senhor, saiu o fogo do Senhor e acendeu no altar, e ele ficou aceso perpetuamente. No capítulo número 10, na virada da folha, conta a história de Nadab e Abiú. Eles tinham os seus incensários, cada um com seu incensário. Foi só falar de Nadab e Abiú, os irmãos começaram a comemorar, é benção, né? Eles tinham cada um o seu incensário, e para poder fazer o seu serviço a Deus, eles foram lá e colocaram o seu próprio fogo naquele lugar. E aí, quando o fogo do alto veio, deu uma incompatibilidade do fogo e eles foram consumidos. Então, por que nesse momento eu acho de vital importância semearmos? Mas semearmos bem, e não como quem joga semente de qualquer modo, de qualquer jeito. A semente tem que ter um altar, e esse altar tem que ter lenha, tem que ter sacrifício, porque o que vai fazer com que essa semente seja apresentada diante do Senhor é o fogo dele que vem buscar. Eu acredito que isso seja um momento para uma outra história. Na sequência do texto, Acabe vai para sua casa comer e beber, e o Elias vai para o monte para poder orar. Também já disse isso num outro momento. E o profeta está orando em um determinado lugar do monte, e ele pede para que o seu discípulo vá a um lugar mais alto. O discípulo tem que ir sempre a um lugar mais alto do que o seu mestre. Ele vai a um lugar mais alto. E ele pede para ir 7 vezes. Olha que coisa linda.
O 12 representando as tribos de Israel, a nossa humanidade, a questão nacional. E o 7 trazendo menção ao que é de Deus, ao que é divino. E eu quero terminar com essa reflexão. O fogo do Senhor vai vir conferir as nossas obras, vai vir conferir as nossas ofertas, vai vir conferir o nosso matrimônio, vai vir conferir o nosso ministério. O fogo do Senhor vai vir conferir para os meus, para a Wagner, para o Renê, que são empresários, vai vir conferir a realidade da empresa. Para aqueles que são funcionários, vai vir conferir o seu serviço como funcionário. Você que é dona de casa, o fogo do Senhor vai vir consumir, vai vir conferir, perdão. E dentro dessa realidade, é dentro desse contexto, desse fogo dos céus, que vem diante do Senhor, que vai encontrar as nossas sementes. Então eu tenho insistido muito que nesse tempo de panicodemia que nós estamos vivendo, é um excelente momento para você lançar as suas melhores sementes. E as sementes que o Senhor tem procurado são sementes de sacrifício, são sementes sacrificiais. Eu lembrei de um texto que eu mandei para minha irmã Mel e hoje eu quero aproveitar a oportunidade de terminar com ele. É Salmo número 126. Versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que o Senhor te levante no decorrer dessa semana como um plantador de águas. Que você tenha condições de abrir um espaço para poder lançar sementes. E que você venha corrigir os altares da sua vida, da tua história, da tua empresa, do teu ministério, que estão quebrados, que estão rachados. E que em cima desse altar você possa colocar lenha. Que em cima dessa lenha você possa colocar o sacrifício, o holocausto. Que em cima desse holocausto você possa derramar do que é mais precioso, que nesse caso específico bíblico nós estamos falando, diz respeito à escassez de água daquele tempo. Que você possa derramar essa água lá, na medida estabelecida pelo alto. O fogo do Senhor vai vir conferir. E eu tenho plena certeza que vai vir abundância sobre a sua vida, sobre a tua história, sobre a tua família e sobre a tua descendência. Amém. Deus está Deus está te levantando como um servo celeiro para poder, a partir da tua vida, alimentar nações. Não somente de pão. Não somente de pão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja em Cristo Jesus. Só amém, mano. Mais nada, nem oi. A gente tava aqui querendo tirar uma foto sem ser com cara de cansado. E não colou. Deus abençoe.